teve nem aviso no mural. Acho que o pessoal esqueceu. Mas a gente vai fazendo acontecer. Começou a gravar, Raíssa? Não, já. Eu acho que essa altura nem faz mais sentido. O pessoal que aparecer já vai aparecer mesmo. Vamos lá. Códigos e linguagens. Vejam, as questões que a gente vai tratar hoje são as questões do Enem passado. Eu não trouxe conceitos de interpretação de texto porque a gente já viu essa parte de interpretação de texto lá no intensivão de gramática que eu fiz com vocês em junho, tá bem? Então, hoje a gente vai focar, de fato, em fazer esse processo de entender e interpretar as questões. Bora lá. A primeira questão traz o seguinte para a gente. Turma, como é que a gente começa respondendo? Qual é a estratégia que vocês usam? Perfeito. Enunciado, comando, as duas são a mesma coisa, tá bem? Eu, particularmente, não gosto de usar a palavra comando porque ninguém aqui é robô. Ninguém está recebendo um prompt de orientação para responder nada. A gente vai racionalizar isso aqui. Mas eu entendo quem usa comando. Não se preocupe, Arthur. Não estou julgando você. Eu estou julgando as pessoas que lhe ensinaram a falar comando. Esses eu estou julgando. A reportagem apresenta duas iniciativas. O livro amazonês e as camisetas do Caboquês ilustrado, com temática em comum. Essas iniciativas, tá? A gente vai agora racionalizar isso aqui. Sabemos que é uma reportagem, sabemos que ela traz duas iniciativas. O que a questão quer? Gente, nesse ponto, nós vamos olhar de trás para frente. A orientação principal da questão geralmente está no último período, que é isso aqui, ó. E ainda está invertida, porque a ordem mais lógica, a ordem direta dessa frase seria: essas iniciativas têm qual temática em comum? Certo? Assim a gente consegue entender de maneira muito clara o que a questão faz. Então, uma dica que eu dou para vocês é isso. Tá difícil de entender o comando da questão? Olha aí, eu vou usar comando para incluir todo mundo, inclusive quem faz ensino tecnicista. Tá difícil de entender o que o enunciado te pede? Transforme a frase afirmativa em frase interrogativa. Professora, por que é uma frase afirmativa isso aqui? Porque não tem interrogação, não tem pronomes interrogativos, ela é uma frase afirmativa incompleta. Você vai completá-la a partir das questões. Mas não deixa de ser uma frase afirmativa, tá bem? Agora que a gente já sabe o que a questão quer, ela quer que a gente encontre o que esses dois aspectos têm em comum, vamos para o texto. Na linguagem, tem título. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livros e em camisetas. Olha, isso aqui já é uma coisa em comum. Expressões e termos utilizados no Amazonas. Essas duas coisas são retratadas tanto em livros quanto em camisetas. Às vezes, o título da notícia dá resposta para a gente, mas vamos tirar a prova? Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro amazonês. Expressões e termos usados no Amazonas. Vou fazer uma pausa aqui. Kaique perguntou, seria muita loucura só responder pelo título? Vamos ver, Kaique, segundo o título, qual seria a alternativa correta? Vamos ver se você está certo? Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhatãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística. Percebem que o texto toca muito nesse ponto da comunicação. Guarda a informação aí. Informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho. Falar amazonense levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Um nome de caboquês ilustrado que mistura o bom humor com as expressões típicas da região.
A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lezeira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Gente, vejam só, um ponto importante é o texto apresenta o todo. Tem algumas pessoas que respondem essas questões considerando uma parte. Foca aqui nesse fato da coleção das falas e vai dizer, eu não entendi o texto. Sendo que você entendeu, só que essa parte não assimilou, então você não complementou o conhecimento. O que está sendo dito aqui são as expressões, algumas das expressões do caboclo, certo? Aí outros vão dizer, mas resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte, não é o que é falado no livro. Aí aqui entra a interpretação de texto. O livro fala da linguagem e como ela é resgatada, e como o orgulho do povo manauara é resgatado a partir da aplicação dessa linguagem, certo? Então, por mais que não pareça que você queira responder considerando apenas uma parte da questão, o todo vai te dar as orientações. Perceba, a maior parte da produção trata majoritariamente de debater comunicação e linguagem. Vamos para as alternativas. Essas iniciativas, as duas iniciativas, o livro e as camisetas, têm a temática em comum. E qual é a iniciativa disso? Letra A. Recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. Letra B. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. Letra C. Reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. Letra D. Destacam a descontração no jeito de ser amazonense. Ou letra E. Valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. E aí, o que vocês acham? Vocês têm certeza? Porque assim, o Kaique deu o chute dele, mas ele julgou com base no título. Gente, mas olha aqui, ó, tá falando do português mineiro, gaúcho, e aqui, qual foi a alternativa? A letra B fala dessas variações. Não sei não, essa letra B parece meio certa. Eu tô calma. Vou tentar botar a mão para cima. Não tem problema, Bibi, a gente começou agora, estamos na primeira questão. Não é o tema central na sua opinião, mas o que garante que a questão está te pedindo sobre o tema central e não sobre uma parte? Mas a camiseta também ressalta essa diferença. Afinal de contas, em qual outra região do país se fala lezeira baré, chibata no balde, até o tucupi? Gente, eu vou perguntar de novo. Qual alternativa vocês acham que está correta? Vão manter a letra E? Tem certeza? Vota aí na enquete que a Raíssa colocou. Gente, a alternativa correta é a letra E. Professora, por que você estava fazendo a gente mudar de alternativa? Pessoal, calma. Antes de vocês surtarem comigo, vejam o seguinte. Eu tenho que fazer aqui exatamente o que a cabeça de vocês vai fazer com vocês na hora da prova. Porque aqui vocês têm uma visão muito clara. Eu estou acompanhando, eu estou direcionando o raciocínio de vocês para que vocês percebam a frequência com que a palavra linguagem, linguística aparece no texto. Lá na hora é você, sua caneta 0,5 e Deus se você acredita nele.
Se você não acredita nele, meu querido, você vai estar com os átomos da cadeira. Eles vão te dar o apoio necessário. Vejam só, esse é o tipo de situação que acontece. Seria completamente plausível que vocês marcassem a letra B, porque esse trecho aqui fala justamente dessa diferença. Só que, de fato, essa é uma informação que contribui para a construção lógica de sentido no todo do texto. A não ser que a questão te peça para analisar uma parte específica da questão, você não vai limitar a sua visão. Você tem que fazer com base no todo que o texto te dá, tá bem? Aí sim, dava para responder essa só lendo o título. Mas muito bem, parabéns para vocês. Gente, vamos para a próxima questão. O conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto. Rafa, não acredito. Vejam só. O conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto. Então, a gente vai precisar fazer a leitura do texto. E essa questão pede uma parte ou pede a análise do todo? De uma informação que pode estar presente no todo. O que vocês acham? Vamos ver aí o que a produção vai pedir. É fundamentalmente no Minho, norte de Portugal, que o cavaquinho aparece como instrumento tipicamente popular, ligado às formas essenciais da música característica dessa província. O cavaquinho minhoto tem escala rasa com o tampo, o que facilita a prática do rasqueado. O cavaquinho chega ao Brasil diretamente de Portugal, e o modelo brasileiro é maior que sua versão portuguesa, com uma caixa de ressonância mais funda. Semelhante ao cavaquinho mioto, o machete ou machetinho madeirense é um pequeno cordófono de corda dedilhada que faz parte da grande diversificada família das violas de mão portuguesa. O ukulele tem sua origem no século XIX, tendo como ancestrais o braguinha, ou machete, e o rajão, instrumentos levados pelos madeirenses quando eles emigravam para o Havaí. Não faz tanto tempo, Tulipa, a gente está na segunda questão. Gente, vamos lá. Aqui, temos que entender o que o conjunto de todas essas práticas musicais demonstra sobre os instrumentos que foram mencionados no texto. Vamos achar esses instrumentos? Cavaquinho mioto, machetinho, eu vou deixar aqui tudo sublinhado. Aí, ó, menciona as violas, menciona o ukulele, certo? Todos esses aspectos. Então, a gente tem que entender o que esses instrumentos mencionados no texto vão realizar, que aí vem o verbo de ação, que é geralmente como começa a questão alternativa do Enem. Letra A. Refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia. Letra B. Adaptam suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. Letra C. Comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados. Letra D. Ilustram processos de dominação cultural, evidenciando situações de choque cultural. Ou letra E. Mantém nomenclatura própria para garantir fidelidade às formas originais de confecção. E aí, o que vocês acham? Gente, eu vou dar uma ajudada no raciocínio de vocês. Percebem que tudo começa em um local? É quase geográfico? Deixa eu melhorar minha coordenação motora ali em cima. Isso aqui é quase geográfico, não é? Concordam comigo? A gente tem um local onde isso começou. Aí, veja, depois que eu destaco o local, eu tenho uma série de características que falam exatamente do instrumento desenvolvido naquele local. Aí eu passo para outra região. Percebem a incidência de informações similares no texto? E tudo isso contribui para quê? Para mostrar que, apesar de
ter um instrumento que é típico de uma região, conforme ele se espalha pelo mundo, ele é adaptado às mudanças necessárias para aquela cultura, para aquele povo. E aí a gente vai ver todos esses instrumentos como sendo a mesma coisa? O ukulele é o mesmo que um cavaquinho? O que vocês acham? Pronto, eu já dei a minha ajuda. Agora vocês vão fazer o que quiserem com as informações passadas. Olha, eu diria que um nível mediano. Eu coloco essa questão nível médio. Coloco essa questão nível médio porque se você domina de maneira muito afiada a interpretação de texto e a codificação das palavras, tranquilo. Se você domina conhecimento de instrumento musical, mais tranquilo ainda. Com ela fazendo a nossa cabeça todas tão difíceis. Por isso que eu ainda não fiz. Nessa questão eu não fiz a cabeça de ninguém, percebem? Até agora eu só expliquei. Eu vou perguntar de novo. Gente, qual alternativa está correta? E como é que vocês estão choramingando se todo mundo vai na mesma alternativa? Sim, gente, volta na enquete que a Raíssa colocou. Não estou acostumada. Não estou acostumada a participar da aula com enquete, não. Vejam só. A alternativa correta é a letra B, pessoal. Quem foi que falou que dava para confundir com a C? A Tulipa falou que dava para confundir com a C. Veja só, não há uma construção hegemônica sobre Portugal. Por quê? Qual seria o primeiro indicativo que é uma hegemonia portuguesa na origem do cavaquinho? Na invenção disso, primeiro. Aliás, na origem não, na invenção dos instrumentos de dedo, dos instrumentos de corda, que podem ser dedilhados. Isso seria mencionado em outros momentos do texto. Aí veja, a gente passa pelo Brasil, chega até o Havaí, mas Portugal só aparece aqui no começo. Percebem? De novo, cuidado, foi exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Cuidado para não pegar uma parte e julgar o todo com base nisso aqui. Dúvidas até aqui, gente? Muito bem. Terceira questão. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas às. Isso aqui é muito legal, gente. Por quê? Vocês têm uma mania de achar que, por algum motivo, vocês são importantes. Ai, professora, não precisava disso. Mas sabe por quê? Por que eu digo isso? Porque, por algum acaso, alguém aqui trabalha no INEP? Tem uma lógica, calma, tem uma lógica, tem um raciocínio lógico. Alguém aqui trabalhou no INEP? Por enquanto, não. Foi tensões altas, hein, Bibi? Gosto assim. Alguém aqui monta questão para FGV, para CBASP, alguma coisa assim? Então, com perdão do português, por que caralhos vocês acham que o senso comum de vocês em uma questão que apresenta exatamente um tema que vocês conhecem até certo ponto terá como alternativa correta a ideia que você tem de senso comum aqui? Montar, você diz criar? Sim, digo criar.
Porque, veja só, eu vou ler as alternativas, vocês vão ver, eu acho que isso aí causa, sim, desequilíbrio na saúde mental, só que não é o que você acha. Você guarda a sua opinião para você, você vai ler o texto e vai entender o que o texto aponta que é. Certo? Vamos lá. Letra A, nacionalidades diversificadas dos praticantes. Letra B, modalidades esportivas distintas. Letra C, faixas etárias aproximadas. Letra D, representações heróicas dos atletas. Letra E, pressões constantes dos eventos e da mídia. Gente, nesse aqui, ó, a alternativa D e a alternativa B tem possibilidade de estar certa. Sabe por quê? Porque se você faz o raciocínio que dá a volta, que geralmente é o que vocês fazem, vocês vão justificar que uma pessoa que pratica, por exemplo, arco e flecha se vê muito mais pressionada mentalmente a alcançar um nível de excelência que uma pessoa que pratica atletismo. Por ter o seu esporte desvalorizado. A falta dessa valorização que condiciona essa pessoa a essa situação de pressão psicológica para alcançar isso pode desencadear um desequilíbrio na saúde mental dessa pessoa. É exatamente o que a Bibi falou. Para um desequilibrado, tudo aqui pode virar um problema. Tudo aqui é gatilho. E percebem que o meu raciocínio fez sentido? Pensem em vocês. Se fosse vocês sendo atletas olímpicos, vocês estariam equilibrados mentalmente sabendo que o pai de vocês é, sei lá, referência em nado sincronizado e não é referência em ginástica rítmica. E você é da área de ginástica rítmica. Aí você, no desequilíbrio mental, vai querer considerar as segundas vozes da sua cabeça, qualquer uma dessas. Vamos ver o que o texto diz? Pressão, depressão, estresse, crise de ansiedade. E então, a semana normal para mim. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka, do Japão, jogadora mais bem paga do mundo, que já ocupou o número 2 do ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos. Olha, a gente já tem uma situação que leva a um desequilíbrio mental. O que é um desequilíbrio mental? Gente, uma crise de ansiedade é um desequilíbrio mental. Vamos ver se ele menciona novamente essa questão dos grandes eventos ou o que mais vai trazer. Por ser uma estrela aos 23 anos e pelo peso de parte da imprensa, olha quem mais está pressionando. A gente tem o fator idade. Temos o fator idade aqui. E olha, nas alternativas temos algo que fala de faixa etária. Mas até então, pela quantidade, a gente vê uma coisa mais midiática. Vamos continuar. O tenista australiano Nick Kyrgios, de 25 anos, olha a idade aparecendo de novo, revelou sua situação triste e solitária enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. Isso aqui também é um fator. O circuito mundial de tênis é um evento grande pra caramba. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família, ok? O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis. Olha quem está aparecendo aqui de novo. Como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história. Gente, vejam só, o que a gente tem que observar nesse caso? Qual é a informação que é constante? O que se repete nessa produção? A idade se repete, nacionalidade se repete, percebem? Mas o que aparece com maior incidência no texto? A associação de crises a momentos de destaque na grande mídia e em eventos públicos. Certo?
A questão da representação heróica só é mencionada aqui na frase final, então cuidado para não pegar a parte pelo todo. Com isso em mente, qual é a alternativa correta, crianças? Votem na enquete da Raíssa, que esqueci desse detalhe. Vocês acertaram, gente. A alternativa correta era a letra E. Mas cuidado com o raciocínio que vocês estão desenvolvendo para isso, tá? Essa aqui é legal. Eu queria especificamente trazer essa questão por quê? Qual foi o tema da redação do Enem do ano passado? Não é possível. Não é possível. Valorização da herança africana. Olha que coincidência! Sob a perspectiva da multiculturalidade e de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo ou pela. Gente do céu, quem diria? Uma questão sobre produção artística afro-brasileira na prova, cujo tema foi herança, valorização da herança africana no Brasil. Pretend to be shocked. Gente, isso aqui é um repertório pronto para você desesperado, desesperada, desesperade. Pra todo mundo. Ai, professora, mas eu não sabia que eu podia usar a questão da prova como repertório. O corretor não tem como você saber que você tirou isso da prova. Não veio assistir aula comigo no começo do ano. Porque quem me acompanha nas aulas desde o começo do ano, com redação, eu já tinha falado isso. Não foi, lindinha? Desculpa, não. Desculpa, não. Então, gente, tá no desespero? Não se desespera, porque é no desespero que tu se ferra. Você vai manter a calma. Se você não sabe de nada, nada mesmo. Esqueci de novo. Olha as questões, vê se tem texto que te ajuda. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Sob a perspectiva da multiculturalidade, ou seja, a gente vai analisar com base em multiculturalidade e de acordo com o texto. Aqui talvez caiba um pouco daquilo que você pensa sobre o tema, porque você tem que ter alguma concepção de multiculturalidade para responder isso. A produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo ou pela, letra A, estranhamento no modo de apropriação da cultura religiosa de matriz africana, letra B, distanciamento entre as raízes de matriz africana e a estética de outras culturas, letra C, visão uniformizadora das religiões de matriz africana expressada nas diferentes produções, letra D, relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos de matriz africana, ou letra E, padronização da forma de produção e da temática da matriz africana presente nas obras dos artistas citados. Vamos ver o texto. Essa vai precisar da interpretação do texto. Se vai ser uma parte ou todo, vamos descobrir durante a leitura. Uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos a partir de suas vivências e experiências sociais com a cultura negra nacional. Veja, a gente não tem o palco dado a apenas um público aqui, são os negros, os mestiços e os brancos. Isso é relevante.
certo? Até então a gente tem que ver se há uma perpetuação desse assunto, dessa informação em específico, ao longo da produção. A partir de suas exemplos clássicos dessas abordagens são Caribé, Mestre Didi e Djanira da Mota e Silva, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viveram. Se Didi era um célebre representante da cultura religiosa nagô, baiana e brasileira, iniciado desde o ventre no candomblé, olha, um aspecto que trata, geralmente, dentro de uma concepção um pouco estereotipada, mas que acontece, dos povos negros. Caribé era argentino e naturalizado brasileiro. Envolveu-se de tal modo com essa religião que alguns dos orixás dos quais conhecemos, a imagem visual são produções suas. Olha, a realidade de uma pessoa que provavelmente é branca, levando em consideração a construção aqui de localização dela. E aí a gente vai associar a partir disso. Pensando nessa perspectiva, qual alternativa vocês acham que está correta? Tem certeza, gente? Porque vejam só, uma pessoa argentina naturalizada brasileira, mesmo que ela participe do candomblé, será que ela vai conseguir fazer uma representação digna da matriz africana ou será que ela vai conseguir trazer a estética de outras culturas e distanciar isso? O que vocês acham? Vejam só, eu acho que dificilmente uma pessoa de raízes tão brancas conseguiria fazer uma representação digna e que de fato respeitasse a religião, sem aproximar isso de uma estética que não pertence essencialmente a essa religião. Vocês têm certeza que é a letra D pensando nisso? Tulipa, essa informação está na alternativa, não no texto. Arthur, você acredita ou você tem informação concreta dada na produção? Justamente, Linda. E o que garante que a gente vai conseguir que essa pessoa branca, que no caso seria o Caribé, respeite e mantenha essa raiz, essa matriz africana em suas raízes, sem beber da fonte da estética das pessoas brancas, por exemplo. Dito isso, qual alternativa vocês acham que é a correta?
Você é influenciada pra caramba, Tulipa. Gente, a minha tarefa aqui é levantar a possibilidade das outras alternativas estarem corretas, porque o cérebro de vocês vai distorcer para que pareça que estejam. Vocês seguiram o raciocínio todo certinho. A Tulipa e a Yasmin foram as únicas influenciáveis aqui. Gente, vejam só. Eu fico muito confuso com a Clary. Mas no final das contas, funciona. Façam um simulado de português, de códigos e linguagens depois da aula de hoje. Vocês vão ver como dá uma ajuda. Porque, olha, sempre se atenham ao texto. Por que a letra C não é uma possibilidade em hipótese alguma? Visão uniformizadora. No texto não é apresentado quais são essas características que a gente vai seguir. A gente tem uma fonte, que é a nossa herança cultural afro-brasileira, que vai gerar essa produção artística, e cada um desses trazer a superfície, vai dar forma, levando em consideração o ambiente social em que eles convivem. No caso, por exemplo, o candomblé, a mesma religião é mencionada para o Caribé, vai ganhar forma. Por isso que a letra D está correta. A gente não há uma uniformização, mas há uma relação complexa de se entender entre o que o artista vive e a referência estética que ele tem da matriz africana a partir justamente das vivências dele. Entenderam? A próxima vocês acertam. Eu confio no potencial de vocês. Ora, mais um texto sobre cultura negra. Gente, esse Enem deu uma colher de chá gigantesca para vocês, né? Falando em colher de chá, eu lembrei de açúcar, o que me levou a lembrar de bolo. Ninguém me ofereceu para me mandar um pedaço de bolo pelo Dia dos Professores. Na verdade, vocês não me deram nem feliz Dia dos Professores. Shame on you para todo mundo. Que vergonha. Gente, o TDAH fala mais forte, sinto muito. Chá me lembrou de açúcar, açúcar me lembrou de bolo. É porque hoje é sábado e hoje tá vendendo. Pelo menos eu fiz o Arthur dar uma risada. Obrigada. Ainda estou aceitando presentes, tá? Porque eu não ganhei nenhum. E bolo? Que bolo você acha que eu tô falando, lindinha? Bolo pudim. Ainda estou aceitando os presentes, que eu não ganhei nenhum, dor de sofrimento, e ainda estou aceitando um pedaço de bolo. Não tô vendo ninguém pedir minha chave Pix, inclusive. Tá, bora lá. A apresentação do dado estatístico. Tulipa não sabe o que é um... Peraí que eu vou mostrar pra ela o que é um bolo pudim, gente. Tulipa, atenção, esse é o bolo mais bonito que você vai ver na sua vida. Olha isso aqui, gente, é uma camada de bolo, uma de brigadeiro de caramelo, uma de pudim, outra de bolo, chantilly e um mini pudim em cima. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. É uma obra de arte dos deuses. E ainda tem sanduíche de brownie. Aqui em Pernambuco tem uma moça que faz em Recife e aqui na minha cidade vende também. Agora chutem o valor de um pedaço desse tamanho. Cabe na minha mão aqui, ó. R$ 20. Em Recife é 30. Que roubo. Tulipa é um bolo grande. É uma fatia de bolo grande. Eu juro pra você. Juro pra você. Gente, no dia que vocês tiverem a oportunidade de provar um bolo pudim, vocês não vão querer outro doce na vida. Pior que tem brigadeiro aqui em casa, que sobrou da festa dos professores da minha irmã. Tá vendo, gente? É por isso que eu acho tão ruim. A minha irmã é professora das crianças. Ela ganha presente, ela ganha uns 4 hidratantes aí. Eu sendo professora de adulto e de adolescente, eu só ganhei desgosto.
Eu vou pedir para fazer uma versão vegana para você, Rafa. Kaique, verdade, o Kaique pediu a chave Pix. É meu e-mail. Mentira, nenhuma chave Pix é meu e-mail. É meu número de celular. O meu número pessoal. Ai, vamos, gente. Brincadeiras à parte, agora a gente vai voltar para o assunto. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de: olha, vocês ficaram fazendo tanta questão tentando avaliar a parte ao invés do todo, que agora eu satisfiz a necessidade e as vontades de vocês e eu trouxe uma questão que pede para você avaliar uma parte, a partir do final. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a Paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. Coisa pra caramba. Vamos lá. É um dado surpreendente, ela não esperava, ela publicou foto de modelos brancas, então subentende-se que anteriormente o que se tinha era foto de modelo não branca. Vamos para as alternativas. Letra A. Demonstrar a repercussão de projetos como Preta Pariu. Gente, modelo branca, pessoa preta. Modelo branca, pessoa preta. Não está muito coerente aqui, não. Letra B. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. Esse percentual é sobre postagem ou sobre alcance? O que vocês acham? Letra D. Exaltar a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais. A gente está falando da realidade de um aumento de 6.000% após a publicação de fotografias de pessoas brancas. Pessoa branca não tem negritude, meio óbvio, mas tudo bem. Letra E. Comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial. De fato, se a gente tem um aumento de 6.000% no alcance, quando modelos brancas são postadas, há um recorte racial aqui que a gente precisa entender no conteúdo digital. Dito isso, qual alternativa vocês acham que está correta? Muita gente foi de E. A alternativa correta é a letra E. Tá vendo, gente? Quando vocês seguem exatamente aquilo que a questão te pede para analisar e avaliar, não tem erro. Corre para o abraço, é sucesso. Me senti o professor Noslen agora. Saudades quando eu era aluna e usava os vídeos do Noslen para estudar. Esse foi pra gente respirar, realmente. Vamos para a sexta questão também. Imagem, para vocês darem uma aliviada, né? Quando a questão tem imagem, vocês olham primeiro a imagem ou vão para o enunciado? O meu olho bate e lê. Normal, gente. Nesse caso, como é texto curto, pouca coisa, tudo bem, vamos ler a imagem primeiro. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Vou deixar que você se vá. E está escrito onde? No próprio agasalho. Pensando que a campanha do agasalho, isso aqui é bem sugestivo, não é? A coisa para se ir é o agasalho. E vai a quê? Vai a outra pessoa. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, ou seja, o foco é isso aqui. Em conjunto com os elementos não verbais utilizados, o que poderia ser não verbal? Tem uma mulher segurando o casaco e tem o casaco ali. Tem a finalidade de... Tava no simulado, Raíssa. Qual é a finalidade, gente? A partir do ponto em que há uma imagem de um casaco escrito vou deixar que você se vá, direcionando essa mensagem ao próprio agasalho, já que ele é a coisa a ser repassada nessa campanha do agasalho. Qual é a informação presente? Depois eu posso mostrar o QR Code para vocês pegarem o simulado, tá? Se alguém ainda quiser o e-book, está disponível, certo? 140 repertórios artísticos para o Enem, de vários temas e vários eixos temáticos, eu também mostro aqui no final. Vamos continuar para a questão. Letra A. Incentivar o descarte de itens defeituosos.
Há nesse agasalho algum defeito aparente? Tem rasgão, mancha, qualquer coisa assim? Então, a gente já descarta essa. Letra B, promover a reciclagem de produtos usados. Poderíamos até subentender isso se a gente não tivesse essa informação de que é a campanha do agasalho, não a campanha de reciclagem, mas poderia ser. Garantir a conservação de roupas de inverno. A mensagem, vou deixar que você se vá. Direciona o raciocínio a você conservar algo para você, ficar com essa coisa ou que você passe adiante? Ah, eu vou deixar que essa caneta se vá. Chegou aí para vocês, gente. Caneta abençoada para Enem. Exatamente. Falando nisso, quem aí já tá com as canetas que vai usar para fazer a prova? Fica com elas aí perto, porque eu vou abençoar as canetas hoje, tá bem? Deixa eu aproveitar e indicar essa aqui para vocês, gente. É a CIS Script 0.7. É a CIS Script 0.7. Eu fiz o simulado porque de amanhã a 8 eu vou fazer a prova nacional docente. Eu fiz o simulado e eu usei para redação. Eu vou mostrar como é que ficou a minha letra na redação. Peraí. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver. É um texto bem pequeno porque o máximo de linhas para redação da prova nacional docente é 15. Aí, olha, ela fica bem fininha. Bem pequenininha. Eu acho ela muito boa para escrever. Eu vou comprar mais outra dessa. E tem uma que eu vi no TikTok. Ela tem a tinta bem forte. Eu só vi na Amazon dessa para vender. Eu vou ver se eu acho. Aí vejam só. Essa daqui eu recomendo. E faça o teste. Se vocês têm alguma caneta que é muito boa, não está escrevendo e você está vendo que ainda tem tinta, aquece a ponta dela, porque às vezes pode ser que a bolinha que sai a tinta tenha travado. Isso vai esquentar um pouquinho a tinta para poder seguir a caneta. Use essa técnica depois. Essa daqui eu vou colocar no chat o nome. Parece que a Spiro vai lançar. Eu gosto também da caneta da Spiro. Parece que ela lançou já uma versão com o tubo transparente. Deixa eu olhar aqui. Spiro tubo transparente. Lançou. Ó, tá carregando a imagem, peraí. Tem na Shopee, é 5,50. Gente, parece que é exatamente do jeitinho. Eu acho que vale a pena levar, lindinha. Se eles barrarem, o pior que pode acontecer é você ter que jogar fora ou colocar na sacola lacrada junto das outras coisas. Eu acho que vale a pena. Serão 8 questões do Lipizu. A gente já vai para as 2 últimas. Estamos quase terminando. Certo. Só peço a vocês. CIS Script 07. A CIS Spiro tem a versão do tubo transparente. Dá para levar. E se eu souber de mais alguma caneta boa, eu aviso. Vou também ver como é que faz com a que eu tô para comprar. E no final da aula eu mostro o QR Code do simulado e do e-book. Certo? Prometi mais alguma coisa para vocês? A benção das canetas. Quem tiver com as canetas já que vai usar para fazer a prova, pega. E atenção! Ano passado, eu fiz essa brincadeira com os meus alunos. Uma das minhas alunas estava com 5 canetas para fazer o Enem. Eu juro, não estou inventando a história. Ela me falou que das 5, todas as 4 que ela tinha levado falharam. A que funcionou foi a que eu dei. Então, assim, se eu fosse vocês, não corria o risco.
Eu juro, ela me contou no maior desespero. Ai, gente. Acabei mostrando a resposta sem querer, perdão. Olha só, vamos voltar aqui. Talvez ninguém tenha visto. Garantir a conservação de roupas de inverno, a gente já sabe que é repassar. Relacionar o gesto de adoção à ideia do desapego. Se eu repasso essa caneta aqui abençoada para vocês, para fazerem o Enem, eu estou fazendo o quê com ela? Eu estou passando. Passar. Verbo passar. Eu desapeguei. Letra E. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Essa daqui, gente, poderia ser, se não fosse a campanha do agasalho, a gente até poderia entender associando com aquela letra é do Skank ou do Frejá? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Enfim, eu não canto, gente, perdão, desculpa, foi uma tentativa muito fracassada, mas eu não sei cantar. Aí, a gente consegue fazer essa analogia. Porém, nós não estamos nos despedindo da roupa. A gente está fazendo uma doação. Eu gostei que ninguém discordou. De fato, eu realmente não sei cantar. Eu reconheço isso, gente. Meus dois artísticos musicais se reduzem ao teclado. E é isso. Certo? Não, sai da minha aula, linda. Gente, a Linda tá expulsa da minha aula. Tava lindo nada. Olha a falsidade. Quanta falsidade. Dito isso, qual a alternativa correta, crianças? Eu não votei, né? Lá na enquete, eu também tô votando. Vamos dar enquete junto com você. Alternativa correta, letra D. Parabéns. Vamos para a penúltima questão. Defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa como recurso persuasivo. Olha aqui as questões de interpretação de texto aparecendo. Nessa hora é importante a metáfora, a função da linguagem, a figura de linguagem, certo? Vamos para o texto. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que graça teria a vida sem música? Sem ela não há paz, não há beleza. Nos dias de festa e nas madrugadas de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas do parque. O que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmo e verso? Quem nunca curou uma dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo sofrência? Quantos já criticaram o funk e fecharam a noite descendo até o chão? Tudo bem, Raul nos ensinou que é preferível ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já somos castigados com o peso das tragédias. O barulho das buzinas, os ruídos dos conflitos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos. Você está na lanterna dos afogados, o coração despedaçado, mas como um sopro da janela do vizinho, entre o samba que reanima a mente. Floresce do fundo do nosso quintal a batida que ressuscita o ânimo, sintoniza a alegria e equaliza o fôlego. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Gente, eu amo esse texto. Eu adoro esse texto. Ele é muito legal de ler. Vamos lá. Nas alternativas a gente tem letra A, contradição, ao associar o coração despedaçado à alegria. Letra B, metáfora, ao citar a imagem da metamorfose ambulante. Letra C, intertextualidade, ao resgatar versos de letras de canções. Letra D, enumeração, ao mencionar diferentes ritmos musicais. Letra E, hipérbole, ao falar em sofrência, tragédia e afogados. Essa eu vou deixar vocês responderem antes de explicar a questão para mim. Para vocês, no caso. Qual a alternativa correta seria essa? Vejam só. A alternativa correta, na verdade, são todas.
Professora, como assim todas? Vamos lá. De fato, tem uma enumeração acontecendo aqui, gente. Dor de cotovelo dançando lambada, sertanejo, funk descendo até o chão. Tem uma enumeração de gêneros musicais. Está correto? Não, calma, eu não estou dizendo. Tem um raciocínio. Contradição ao associar o coração despedaçado à alegria. Cadê a parte do coração despedaçado? Deixa eu achar. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos. Você está na lanterna dos afogados. O coração despedaçado. Isso não foi associado a um cenário de alegria. Essa daqui essencialmente está errada, certo? Vou explicar para vocês o raciocínio. Metáfora, ao citar a imagem da metamorfose ambulante. Eu sou uma metamorfose ambulante? Literalmente? Se eu estalar o dedo, será que eu consigo ficar com o cabelo liso? Não, eu não sou essa metamorfose ambulante assim ao pé da letra. É uma metáfora. Mas essa alternativa está certa. De fato, a metamorfose ambulante é uma metáfora. Olha só, hipérbole ao falar em sofrência, tragédia e afogados. Sertanejo sofrência. Sertanejo sofrência é um hipérbole, é um exagero? Também está certa. Professora, tem 10 alternativas que você acabou de dizer que está certa. Então, por que o gabarito é a letra C? A Tulita entendeu. Gente, todas essas alternativas estão certas porque tudo isso acontece no texto. Mas a questão não pede de você algo que acontece no texto. Ela pede o recurso persuasivo da produção. E o que a autora usa para poder te convencer da importância da música, da graça da música na vida das pessoas? Ela usa a intertextualidade, trazendo trechos de músicas famosas e conhecidas do português brasileiro para te mostrar que, na essência, você é feito de música. Por isso, a letra C é a alternativa que está correta para a questão. Mas a letra B, D e E poderiam ser alternativas corretas se as questões fossem formuladas de outra forma. Coitado do Caetano Veloso, sobrou até para ele responder a questão do Enem. Entenderam essa, gente? Última questão do ano. Tá chegando a hora, pessoal. E vai chegando o momento. A mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está se... Olha, o esporte é alguma coisa a partir de quê? Da mudança no programa olímpico que foi mencionado no texto, certo? Letra A, aproximando da aventura. Letra B, mantendo em sua forma padrão. Letra C, tornando uma forma de dança. Letra D, afastando-se de elementos culturais. Letra E, adaptando às demandas do seu tempo. Vamos ver a questão? Os Jogos Olímpicos já não são mais os mesmos. E isso não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É uma constatação. Esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando-se esporte olímpico em 96. Passou pela chegada do BMX Racing, como o primeiro radical a entrar no programa em 2008. E agora atinge seu modelo mais insólito com a inclusão do breakdance como modalidade dos Jogos de Paris em 24. Para os mais tradicionalistas, o cruzamento da linha que delimitava o que é esporte e o que é cultura e arte é uma afronta ao espírito dos Jogos Olímpicos. Skate e surf, que há anos tem competições na televisão, pareciam estar na divisa entre esses dois mundos, o limite aceitável pelos puristas. O breakdance estaria do lado de lá dessa fronteira,
Para o Comitê Olímpico Internacional, a decisão faz parte de uma estratégia de se comunicar com os jovens urbanos que se exercitam e se entretêm de uma maneira muito diferente da dos seus avós. Pensando nisso, gente, a mudança no programa olímpico vai mostrar que o esporte está fazendo o quê? O que ele está fazendo a partir dessa alteração? Qual é o objetivo apresentado para motivar essa mudança? O que vocês acham? Percebem que tem uma comparação entre gerações aqui, né? A comparação do jovem e a comparação dos avós. Qual alternativa vocês acham que está correta? Diz que realmente. Bom raciocínio, Yasmin. Bom, crianças, eu não vou fazer jogo psicológico dessa vez, nessa questão com vocês, pelo seguinte: há uma explicação muito lógica. A gente passa aqui uma construção textual, por que não seria a letra C? Há uma construção textual que passa, inclusive, pelo skate e pelo surf. Se tivesse capoeira aqui, eu acho que seria mais compreensível você associar a Olimpíada a uma questão de dança. Mas skate e surf não tratam de dança. Então, essa comparação inicial serve de uma coisa. A comparação com o breakdance é mais um exemplo, certo? Junto do skate e do surf. Mas, curiosamente, skate, surf e breakdance têm o que em comum? Todas as três são coisas praticadas pelos jovens. Você não vai ver lá na Olimpíada de 1964 uma pessoa surfando nas Olimpíadas. Dito isso, a alternativa correta é a letra E. Chegamos ao final, crianças. Eu prometi que eu ia mostrar os QR Codes para vocês. Atualmente, a gente tem essa concepção mais de ser uma coisa normal. Sinceramente, a minha mãe, quando me vê praticando, ela não acha muito normal, não. Então, para ela preferia que eu não alugasse prancha quando eu vou ao litoral. Gente, eu tenho que dizer que foi um ano incrível pela possibilidade de acompanhar vocês nessa jornada. Sei que teve gente aqui que acompanhou só um pouquinho, teve os que pararam na metade do caminho, teve os que precisaram fazer uma pausa porque se sentiram desmotivados, teve a galera que continuou até o final. E teve todo mundo que passou por tudo isso. E aos trancos e barrancos a gente chegou até aqui. Não sei se a gente volta a se encontrar de novo esse ano. Não sei como serão as coisas daqui para frente. Mas sei que foi muito bom estar com vocês e brincar com vocês. E fazer com que a gente aprenda também um pouquinho. Você nunca mais vai vir dar aula? Olha, eu até posso vir, mas eu espero que vocês nunca mais venham assistir na necessidade de fazer o Enem. Esse é o QR Code que leva para o simulado, certo? Ele está disponível em inglês e em espanhol, tem questão dos dois. É uma mescla de questões dos Enems anteriores e questões que eu desenvolvi. É gratuito e está disponível para vocês. Já conseguiram pegar o simulado? Eu posso passar para o próximo? O próximo já não é tão divertido, gente, mas eu prometo que vale a pena.
Certo, eu vou também aproveitar aqui para fazer o convite a vocês, turma. O e-book, eu vou manter o cupom que eu usei no aulão que eu fiz ontem. O cupom é Prepara Jovem e ele dá 15% de desconto no valor final do e-book. Eu vou aproveitar e fazer um convite para vocês, gente. No domingo, pós-Enem, eu vou fazer uma live no canal do YouTube comentando alguns pontos principais da prova, certo? Pode fazer a sua última pergunta sobre redação, Kaique. A hora vai ser assim que acabar a prova. Vamos fazer o seguinte, eu vou definir o horário certinho, apesar que eu já vou começar a live bem cedo. A live vai começar pontualmente às 7h30 pelo horário de Brasília. O conceito de etnocentrismo pode ser usado como repertório, não porque para ser repertório tem que ter uma fonte, tem que ser legitimado, mas ele pode servir como estratégia de abertura. É o meu canal, deixa eu colocar aqui o link para você. Gente, para quem ainda não viu, literatura, tá com dificuldade, lá no canal tem 2 lives que são compilado de literatura geral. Tem live sobre crase, tem live sobre vírgula. Foi porque eu não consegui fazer mais lives no decorrer do ano, mas tem um material muito bom na parte de lives que pode ajudar vocês, tá bem? E aí, vejam só, a gente encerra por aqui, por esse ano. Eu confio imensamente, cegamente no potencial de vocês. Eu sei que em 4 domingos vai ser o necessário para que deem tudo de si naquela porcaria daquela prova, porque vocês vão chegar para arrasar com tudo. Bem? Eu acho que eu não preciso dizer muito mais palavras motivacionais do que eu tenho dito ao longo do ano inteiro, porque eu sei que teve momentos em que a gente se desmotivou, e aí eu precisei dar um puxão de orelha em vocês, e aí daí a gente voltou, e aos trancos e barrancos a gente segue até aqui. Mas pense o seguinte, o que vocês fizeram foi feito. O que vocês estão fazendo agora está sendo escrito. O que vai ser do futuro de vocês depende da junção dessas duas coisas. Eu tenho certeza que ninguém se preparou mais para o que o futuro reserva a vocês do que vocês mesmos. O que tiver de ser, vai ser. E eu tenho certeza que o que tiver de ser, vai ser exatamente aquilo que for melhor para cada um de vocês, tá bem? Hora de abençoar as canetas. Todo mundo coloca a caneta aí na frente da tela, do computador, do tablet. Aproveita para tirar aquela foto, porque vocês mandam para mim, vocês me marcam nas redes sociais. Pega a caneta todo mundo. Ai, professora, eu ainda tô sem caneta. Não tem problema. Em outro momento eu venho aqui e abençoo de novo. Mas se você já tiver, sei lá, a garrafa que você vai levar para a prova, traz também. Vale a caneta do tablet? Vale se você ainda for fazer simulado aqui nos próximos dias. Posso começar? Rafa já pegou as canetas? Pronto. Estão abençoadas. Que essas canetas guiem a lucidez e a inteligência de cada um de vocês no dia da prova e que possam ser a porta de entrada para uma nova vida em um destino que é totalmente esperado porque é totalmente de vocês, mas que vocês ainda não sabem. Eu vou ficando por aqui, crianças, e a gente se vê na live comentando a prova. Ou talvez antes. Tchau!